Olá, como vai você? Tudo bem? Boa tarde. Se você está nos acompanhando agora, né, no momento costumeiro dos nossos encontros de sexta-feira, olá. Se você está nos vendo em qualquer momento aí, né, posterior, é muito bom nós estarmos juntos neste momento para conversar, para compartilhar, para viver a experiência de um encontro conosco, um encontro com nós mesmos, um encontro uns com os outros, mesmo que virtual, né? E um encontro com as palavras da fé. Nós seguimos nas nossas sextas-feiras refletindo, pensando, estudando, analisando, meditando sobre a construção, né? Sobre os textos da obra que tem nos acompanhado, né? A partir dessas construções de Maria Dolores, e especialmente agora nós vamos conversar sobre palavras da fé. Se você já conhece a minha relação com esses saberes todos, né, você certamente já sabe, já imagina que a escolha desse tema é uma escolha que é muito forte, é muito cara, exatamente por aquilo que ela traz, por aquilo que ele traz, né? Exatamente por essa possibilidade de nós refletirmos sobre palavras, de nós pensarmos sobre palavras. Eu me lembro sempre de um trecho de Cecília Meirelles que diz: ai palavras, que estranha potência a vossa. Né? Ai palavras, que estranha potência a vossa. E quando a gente pensa em palavras de fé, se as palavras por si só já trazem em si, já têm em si uma potência, se é da natureza das palavras ser potência, ser poder, ser possibilidade, das palavras de fé ainda mais, né? Se das palavras naturalmente nasce, brota, se usina, se projeta uma força, uma potência, se as palavras naturalmente já carregam em si verdades, valores, possibilidades, o que dizer das palavras de fé? Como pensar as palavras de fé, observando, enxergando todas essas estruturas que são construídas a partir dessas palavras, que são as palavras de fé. Eu quero convidar você a que nós façamos, antes mesmo dessa reflexão sobre as palavras de fé, a que nós façamos uma prece, a que nós façamos uma oração, a que nós façamos esta conexão virtual uns com os outros. Nós já estamos irmanados, nós já estamos conectados porque nos pertencemos, porque somos uns dos outros, mas é sempre bom que nós, como sempre fazemos, né? Como fazemos no nosso salão, como fazemos no auditório Francisco Cândido Xavier, às sextas, não é? Finalzinho da tarde, quando escutamos aquelas leituras, quando silenciamos, quando somos convidados a assumir uma posição confortável em nossos lugares, quer dizer, aquela experiência que nos dá uma identidade tão bonita, é uma experiência que pode ser recuperada por nós agora. Não apenas pelo comando das palavras, e aí nós estamos falando sobre palavras de fé, mas exatamente por essa possibilidade de conexão que nós temos, que não se faz simplesmente pelo mundo virtual, porque estamos conversando uns com os outros, porque estamos usando o chat, porque estamos, enfim, que não se faz apenas assim, mas se faz por esta capacidade, por esta possibilidade de desenharmos esta conexão, de gerarmos esta conexão, de produzirmos esta conexão mentalmente. Então fechemos os nossos olhos, se assim desejarmos. Silenciemos um pouco nas nossas casas, nos nossos lares, vendo esta conversa, ouvindo esta conversa, e nos coloquemos em atitude de quem está voltando o seu pensamento, voltando a sua organização mental, voltando a sua concentração, voltando a sua energia, a sua dinâmica interior para esta realidade mais essencial de nós, que é esta realidade de conexão
com o divino que nos habita e que habitamos. Olhemos para as nossas realidades, olhemos para aquilo que trazemos nesta tarde, neste dia. Olhemos para os acontecimentos que estão à nossa volta, para as realidades que nos colocam diante dos desafios, dos medos, das ansiedades. Mas olhemos para a potência de vida e a potência divina que nos constitui. Percebendo esta potência, reconhecendo esta potência, olhemos para todas essas nossas realidades, convidando essas realidades, trazendo essas realidades para esta força que nos habita, que nos constitui, que nos é própria. Pensemos no Mestre Jesus, o nosso amigo, companheiro de jornada, e digamos a Ele que é bom caminharmos juntos, contando sempre com a sua amizade e com a sua companhia amorosa, dizendo que conforme sua palavra estamos reunidos, unidos, juntos também em seu nome. Assim é. Assim é. Assim é. Vamos então começar a nossa conversa sobre palavras de fé. Vamos então pensar essa nossa conversa sobre palavras de fé, trazendo exatamente a construção poética de Maria Dolores, nestas construções, nesses textos que tem nos acompanhado ao longo deste ano, né? Deste ano de 2020, nas nossas atividades de sexta-feira, na nossa palestra de sexta. Palavras da fé. Nunca te deis por inútil. Nunca te deis por inútil. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível. Nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romance etinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras com brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza, no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa qualquer migalha do bem na terra, e no mais além é bênção do amor de Deus. Eu sempre tenho feito o exercício de olhar para essas construções que aparecem diante de nós, entendendo que as nossas reflexões sempre nascem desses textos, entendendo que as nossas reflexões sempre nascem dessas possibilidades que nós temos aqui de realização desses processos, para entender que quando nós nos colocamos diante de um texto, quando nós nos expressamos pela via de um texto, nós sempre vamos encontrar nesse texto as expressões, as construções
daquilo que o autor trouxe, mas da maneira como esse texto chega em nós. Eu gosto de dizer, quando nós estamos reunidos, que, e aí eu não digo isso sozinho, eu digo isso com no entorno de uma série de produções da área de literatura, que quando nós estamos diante de um texto, e nós vamos ler um texto, a novidade que se nos apresenta, a novidade que se coloca diante de nós, não é necessariamente uma novidade daquilo que o texto é em si, mas da maneira como nós nos colocamos quando estamos lendo um texto. E eu que tenho um olhar muito interessado nas questões de linguagem, quando começo a ler um texto e a gente está lendo um texto, fico sempre pensando nos mecanismos do autor, né? Nos mecanismos do poema, nos mecanismos que a Maria Dolores traz, por exemplo, na psicografia de Chico Xavier, para fazer sentido, para fazer significação. E o tempo todo, minha gente, nesse poema que a gente acabou de escutar, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente tem marcas que são marcas de oposição. Vocês devem ter percebido que o tempo todo existe ali um mas, existe ali um mesmo, né? Como se dissesse, como se o texto dissesse para a gente assim, olha, existe sempre uma realidade que pode ser colocada diante da outra, em contraponto a essa outra, trazendo uma outra oportunidade de leitura dessa realidade. Existe sempre um mais, existe sempre um porém, existe sempre um contudo, existe sempre um todavia, mesmo que não pareça haver essa possibilidade sempre há. E a recomendação do poema é sempre uma recomendação a que nós nos olhemos, é sempre uma recomendação a que nós enxerguemos, né? Que olha, mesmo que isso, olha, você é isso mais. Diante de uma determinada coisa, pode ser que você pense isso mais. Você não é isso mais. Você é aquilo, ou seja, são verdades que não estão necessariamente acabadas. São palavras que não estão silenciadas. São palavras e são frases que não são simplesmente vereditos a nosso respeito, vereditos inegociáveis. As palavras de fé chegam hoje aos nossos ouvidos, chegam hoje aos nossos olhos, como um convite a que nós pensemos na construção, a que nós pensemos no entendimento, a que nós pensemos na ideia, a que nós pensemos na lógica. Olha, estou vivendo esta realidade, mas estou passando por esse desafio, mas estou me colocando diante da vida desta maneira, mas as palavras de fé chegam a nós exatamente como esses organizadores que querem nos colocar diante de um outro horizonte de expectativas. Que essas palavras de fé nos cheguem exatamente como esse convite à construção dessas novas realidades, dessa nova realidade, dessa nossa nova percepção diante das coisas. Eu volto ao poema exatamente depois de ter colocado para você esta condição de contraposição, exatamente para ler isso. Olha, nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Esse mesmo é uma palavra dessa mesma família, né? Esse mesmo é aquele ainda que da carta de Paulo de Tarso, né? Ao pessoal de Corinto, aos coríntios, quando Paulo vai organizando aquela carta ao amor, né? Trazendo aquela carta ao amor, mas olha, ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos, né? Ainda que eu doasse os meus bens aos pobres, ainda que eu lançasse o meu corpo às chamas, é esse mesmo que está lá, esse mesmo que está aqui, melhor dizendo, e aquele mesmo que está lá são da mesma família gramatical, são da mesma família de palavras. E aí vocês me desculpem mais uma vez puxar, né, as coisas para a brasa para minha sardinha, a sardinha para minha brasa, eu nunca sei. Vocês me desculpem mais uma vez fazer isso, mas a escolha do tema é intencional, porque ao final de contas sou um ser de palavras, vivo de palavras, entendo que as palavras são exatamente a nossa forma potente de nós nos colocarmos no mundo e nós ressignificarmos a nossa relação com o mundo. Então, ainda que, mesmo em ação de alto nível, o mesmo ele tem essa mágica, né? Ele esvazia, ele enfraquece. A gente chama isso de concessão. É como se a gente, por exemplo, tivesse ali uma realidade que se apresenta diante de nós como algo muito forte,
como algo que seria suficiente para nos levar a um certo caminho. Então, quando você diz assim, por exemplo, olha, mesmo chovendo, ele saiu, né? Sei lá, mesmo chovendo, ele saiu. Um exemplo simples, um exemplo bobo. Quando você coloca esse mesmo, você dá a sensação de que, olha, a chuva gera uma expectativa. Que expectativa é essa? Não vou sair. Naturalmente, quando chove, ninguém sai. Como um exemplo bobo, como um exemplo simples. Mas na hora que eu organizo por essa palavra de fé, mesmo chovendo saiu, é como se eu dissesse, olha, aquilo que parecia ser uma força impeditiva, aquilo que seria naturalmente suficiente, algo que me paralisaria, aquilo que seria naturalmente algo que me impediria de fazer, ficou menor. E as palavras de fé vão chegando para nós dessa maneira. As palavras de fé vão chegando a nós desse jeito. As palavras de fé vão chegando a nós assim, mesmo em ação de alto nível, ainda que seja uma ação de alto nível, ainda que seja algo desafiador, ainda que seja algo complexo demais, as palavras de fé chegam dizendo assim, mesmo, ainda que não afirmes impossível. E não te digas sem valor. Mesmo diante deste desafio, que talvez tenha sido a motivação para você estar aqui, né? Talvez tenha sido a motivação para você estar aqui. Talvez tenha sido a motivação para você procurar essas palavras de fé. Talvez a busca por essas palavras de fé seja em você uma demanda de encorajamento. Talvez não. Talvez seja só o hábito. É natural que você esteja acompanhando as palestras às sextas-feiras. Talvez seja porque alguém lhe recomendou que escutasse isso. Independentemente de qual seja a demanda, independentemente de qual seja a motivação, as palavras de fé chegam a nós, neste nosso encontro de hoje, por uma concessão. Por esse enfraquecimento daquilo que se apresenta a nós como uma realidade que pode nos impedir. E como é maravilhosa essa consciência que nós estamos adquirindo, essa autoconsciência da nossa própria imortalidade e essa condição de quem se vê espírito imortal. Porque o que é essa autoconsciência de quem se vê espírito imortal, senão o trabalho constante com essas palavras de concessão? Mesmo personagem, sou espírito. Mesmo nas demandas da vida material, sou espírito. Mesmo na finitude do corpo físico, sou espírito. Mesmo na enfermidade do corpo físico, sou espírito. Mesmo em ação de alto nível, não te digas sem valor. Não te digas sem valor. E aqui está o grande convite. Onde está dentro de nós? Onde está internamente a nossa conexão, o nosso jardim interior, o nosso jardim secreto, a nossa condução particular de quem encontra dentro de si o templo. E o templo, né, como este espaço, como este mecanismo, como este lugar psíquico em que esta percepção da própria imortalidade e esta conexão direta com o divino se mantém de forma tão potente. A fala de Jesus sempre se organizou muito em torno da percepção do reino dos céus, do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, se não o encontro dessa realidade interior, consciente da própria imortalidade, dessa realidade interior que coloca todas as outras coisas como algo menor, usando para isso o operador da concessão. Palavras de fé. Palavras de fé. Talvez as palavras de fé desta nossa conversa estejam exatamente nesse lugar de quem diz, olha, mesmo personagem, sou espírito. Mesmo com medo, mesmo enfermo, mesmo ansioso, ou mesmo feliz, aquela expressão, né, que a gente aprende com o Chico, isso também passa, né? Isso também passa. Isso também passa. Mesmo que seja algo muito complexo, isso também passa. Mesmo que seja algo muito bom, isso também passa.
Percebe as palavras de fé nessa maneira de organização? E quando eu falo desse templo interior, quando eu falo desse reino dos céus, é exatamente pensando nesse trecho do poema aqui, ó. Deus é em ti a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante, por fonte viva de amor. Nós estamos sendo mantidos pelo divino. E aqui está o grande convite também. Há muitos convites nesta experiência que nós estamos fazendo. E aqui está o grande convite também. A percepção de que nós estamos sendo mantidos por essa força divina. Isso nos emociona, porque é preciso que nós enxerguemos este fluxo que nos mantém, que não se trata apenas de fluxo sanguíneo, também, né? A existência do corpo físico, de conexões do sistema nervoso, enfim, não se trata apenas do orgânico, embora também no orgânico esteja a manifestação do divino, mas se trata dessa conexão, desse sopro, né? Desse ruar, desse movimento de vida que nos constitui. Olhai as aves do céu. Olhai as aves do céu. Olhai os lírios do campo, né? Não semeiam, né? Não fiam, mas em todas as coisas, né? Mas aí está, não vês que aí está o vosso Deus, como traria o mestre? Mais uma palavra de fé. Nessas palavras de fé que a gente está construindo. Olhai, né? O vosso Pai, né? As alimenta. Minha gente, vamos fazer essa experiência de perceber que instante a instante, em doação incessante, há essa fonte viva de amor nos alimentando, nos nutrindo. Não és um astro, no entanto, olha o no entanto, viu aquilo que eu falei lá atrás? Sobre esses marcadores de oposição, né? O mas, o mesmo, o no entanto. Não és um astro, no entanto. Tens a força estranha e bela de acender a luz da vela. Olha que bonito isso, né? Não és um astro. Não és um astro no sentido de ser a luz, né? Nesse sentido, vamos pensar nesse sentido. Você não é a luz, mas você pode acendê-la. Você não é, mas você pode. Mais uma palavra de fé. Mais algumas palavras de fé. Não és um astro, no entanto. Vejam como a palavra de fé vai chegando pelo mais, né? Pelo mesmo. E aí, nós vamos fazendo as nossas escolhas, né? Onde você coloca o no entanto, né? Onde você coloca o no entanto? Porque a gente pode até trocar isso aqui, olha. Posso acender a luz, mas não sou um astro. Eu tô triste porque eu não sou um astro, né? Eu tô triste porque eu ainda não sou um... Vamos lembrar lá os nossos aprendizados básicos, né? Eu tô muito triste porque eu não sou o espírito de luz. Embora a gente, aqui na casa, a gente, né? Na nossa casa, a gente questione muito essas expressões. Mas é como se a gente pensasse assim, olha, não sou ainda, mas já sou algo, já estou em processo, né? Não sou ainda esse ser iluminado, mas eu já consigo aí, uma vez ou outra, acender uma vela. Não sou a luz, no entanto, eu consigo já. Então, o que você coloca depois desse no entanto? Porque é muito provável que nós não sejamos ainda aquilo que nós gostaríamos de ser em potência. É muito provável que muitos de nós estejamos reconhecendo esses processos ainda de quem está se construindo. E é bom que nós nos vejamos em construção.
Talvez a gente diga assim, olha, eu não estou curado ainda, mas eu já melhorei. Eu não estou curado ainda, mas eu já tenho a serenidade de entender a que isso me serve. Eu não resolvi isso ainda, mas eu já consigo compreender. Eu não paguei a dívida completamente ainda, isso tem me perturbado. Eu não consigo entender completamente como é que eu saio totalmente desse processo, mas eu já consigo ver o sentido de estar nesse processo. E aí vem outra palavra de fé, que eu estou usando como mais, mas que na real é no entanto, né? Não és um astro. Não és um astro. Não és anjo, né? Se a gente for espírito de luz, né? Evoluído. Mas, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Olha, não sou ainda, mas estou em processo. Palavras de fé. Há muita fé, há uma divindade. Uma vez eu participei de um seminário sobre Jesus e a gente ia falar sobre, faz mais ou menos um ano, e a gente ia falar sobre o arquétipo divino. E eu fui procurando na fala de Jesus algumas expressões e eu fiquei pensando como o mas podia ser essa manifestação de uma divindade, sabe? O no entanto, que é da mesma família, né? O no entanto, que é da mesma família. Olha a potência de vida, de saúde espiritual, psíquica, mental que há nesse no entanto. Eu vou voltar. Não és um astro. No entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Há uma possibilidade de fazer algo neste momento. E o que é essa possibilidade? Ou então há a possibilidade, ou então diante da impossibilidade de fazer algo nesse momento, existe aí a condição de quem pensa sobre si, existe aí a condição de quem produz sentidos, existe aí a condição de quem se coloca nesse lugar, existe aí a condição de quem se põe nesses lugares. Não inventaste a semente, não criou a semente, nem a romã cetinosa, nem sabes tecer a rosa. Você não criou a natureza, não foi você, não fui eu, né? Eu não criei a rosa, eu não criei a semente, eu não inventei o céu, eu não sou esse Deus que lembra lá da narrativa, né, na tradição judaico-cristã, a gente tem lá a narrativa da criação do mundo, né? E Deus disse, faça-se a luz. Eu não fiz a luz, eu não criei a luz, né? E Deus disse, sei lá, faça-se o firmamento. Não, eu não inventei a semente. Você não criou a natureza, você não inventou a semente, você não inventou a romã cetinosa e nem criou a rosa, mas podes assar o pão, né? Você pode assar o pão. Eu me lembro aquela coisa do cio da terra. Conhece o cio da terra, né? Trabalhar o trigo, recolher, né? Forjar no trigo a doçura do pão e se fartar de pão, né? A relação de, olha, forjar no trigo o pão. Bonito isso. Bonito isso. Porque você não pode criar o trigo. Não é Deus a esse ponto. De uma forma que você não é astro. Mas é possível trabalhar o trigo. Trabalhar o trigo, né? Para forjar no trigo, para pensar no trigo, para usar a partir aí da construção do trigo, esse desenho, que é exatamente esse desenho da construção que a gente pode fazer, da relação que a gente pode fazer e se fartar de pão nessa nossa realidade e nessa nossa construção. No cio da terra, a gente tem exatamente essa percepção, né? No cio da terra, a gente tem exatamente essa construção: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.
descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propícia estação e fecundar o chão. Veja, fazendo essa intertextualidade, essa interdiscursividade com o poema, né, o trecho lá do Palavras de Fé, a expressão é exatamente essa. Porque lá na expressão do Palavras de Fé, a gente tem assim, olha, não inventaste a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Podes assar o pão. Então, você não criou a terra, eu não criei a terra, mas eu posso trabalhar a terra. Que é exatamente lá, voltando à música, né? Eu não criei a cana, mas eu posso transformar a cana na doçura do mel. E aí aquilo que vai acontecer, né? Se fartar de pão, se lambuzar de mel, fecundar o chão, afagar a terra, trabalhar a terra. Esse é o convite. É isso que nós estamos fazendo, na verdade, né? É isso que nós estamos desenhando. É isso que nós estamos realizando, na verdade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não criei essa realidade necessariamente. Não criei esse desafio necessariamente. Não criei, não estou acima das forças da natureza. Não estou acima das forças. Eu me lembro de uma palestra que a gente fez, nós estivemos juntos na palestra também com Maria Dolores do Coro de Preces, né? E era um momento em que havia lá uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa sofrendo, e ela ouve da natureza exatamente essa pessoa. Olha, perceba a natureza cuidando de você. Perceba o Criador se manifestando na natureza. Então, existem realidades que nos escapam. E nós estamos vivendo realidades que nos escapam. Realidades que nós não podemos controlar. Realidades que nós não criamos. Da mesma forma que nós não criamos a semente. Mas nós podemos assar o pão. Nós podemos afagar a terra. Nós podemos o quê? Trabalhar a realidade para que a realidade seja algo que sirva aos propósitos e aos projetos daquilo que nós somos na autoconsciência da nossa própria imortalidade. Mais uma vez, as palavras de fé chegam exatamente por essa construção dessa oposição. No entanto, mas. No entanto, mas. Não fulguras qual brilhante, e aí o texto vai seguindo exatamente esse processo. É muito bonito esse texto, por isso que eu faço a escolha de, estando com vocês nesses minutos, ficar nele, não sair do texto. Porque o texto ele vai trazendo esse encaminhamento de um raciocínio exatamente da construção do que seriam essas palavras de fé, num eixo argumentativo que diz assim, olha, pega as suas palavras e constrói novas realidades a partir dela, desde o começo. Desde o começo. E ele segue, não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas, de novo, novamente, mais uma vez mais, olha, não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Você tem conhecimento. Nós estamos construindo o conhecimento. Conhecimento se confunde com saber. Olha, quando eu aprendi isso, eu achei incrível. Eu achei, sabe, quando você tem uma... eu aprendi que saber e sabor são palavras que têm a mesma base, a mesma origem, né? O mesmo fundamento etimológico, digamos assim. Saber e sabor são da mesma raiz. Como é bom o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? Construindo os saberes. E para que esses saberes servem? Para temperar. Saber é sal. Saber é sabor. Conhecimento. Conhecimento. Sabe aquela fala de Jesus? Eu volto sempre a ele. Não dá para não ser, né? Não dá para ser de outro modo. No meu caso, não dá para ser de outro modo.
sal da terra. Vós sois, né? E esse entendimento de que nós, a partir dos saberes, o que é, né, o Centro Espírita Harmonia, se não esse espaço em que a gente constrói saberes, integra saberes, para que esses saberes deem sabor ao nosso mundo. Como é importante que nós estejamos nessa casa e como os saberes que nós compartilhamos nessa casa têm nos ajudado a dar sabor à nossa existência. Porque é para isso que serve conhecimento. Conhecimento não é... O que a gente está construindo não é simplesmente um saber enciclopédico, bonito quando as pessoas têm esse saber, né? Uma erudição, né? E aí a gente vai arquivando isso, olha, não sei quem disse isso, fulano disse aquilo, o livro tal disse aquilo outro. Tudo isso é fundamental e é muito importante. Mas a razão primeira e última é que nos dê sabor. Os conhecimentos que nós construímos vão temperar a nossa história, a nossa existência. Por isso que a gente não fica diante de uma palestra, diante de uma aula na ULI, por exemplo, os que são alunos da ULI, né, diante de um seminário, a gente não fica apenas passivamente escutando aquilo, admirando os conhecimentos do facilitador. Nossa, eu gosto muito de escutar a palestra de não sei quem, porque não sei quem sabe muito. Muito bom, ótimo, parabéns, louvemos. Mas este conhecimento precisa nos afetar. E é por isso que os saberes que nós estamos construindo precisam dar sabor à nossa dinâmica de existência. Se os saberes que você está acumulando não trazem sabor à sua dinâmica de existência, veja o que você faz com esses saberes. Alguma coisa não está certa aí. Porque veja, não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, né, de quem conduz a natureza, de quem entende que não criou o trigo, mas pode trabalhar o trigo, de quem entende que não criou a cana, mas pode transformar a cana na doçura do mel, de quem entende que não criou a terra, mas pode afagar a terra. O conhecimento de quem guia a natureza, de quem guia a sua natureza. E a autoconsciência da própria imortalidade chega exatamente assim, como um conhecimento de quem vai aprender a pilotar melhor a sua natureza. E qual é a nossa natureza mais essencial? A natureza de quem é? Espírito. E o que nós estamos fazendo aqui, se não aprender a guiar essa natureza, a dominar essa natureza, a retirar dessa natureza as potências que essa natureza pode trazer, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. E aí o poema segue dizendo: não esmoreças no mundo, minha amiga, meu amigo, companheiro dessa jornada, pessoa que está agora aí acompanhando o processo, vivendo essa experiência comigo, não esmoreças no mundo. Palavra de fé. Palavra de fé. Não esmoreças no mundo. Não esmoreças no mundo. Não esmoreças no mundo. Trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. Tens o verbo, a voz, a prece. E aí, mais uma vez, é claro, eu vou aproveitar para a gente pensar um pouquinho nessa coisa do tens o verbo, né? Tens o verbo. Vocês sabiam que o verbo é a classe gramatical mais, né, importante, diríamos. A língua portuguesa tem 10 classes gramaticais, mas tudo se organiza a partir do verbo. O verbo, ele tem a centralidade, né? Tudo existe a partir do verbo. O verbo é aquele que vai organizar a estrutura da comunicação. Não sei se você se lembra, mas toda vez que você está... Não sei se você lembra dos tempos da escola, mas toda vez que você vai estabelecer uma comunicação, como essa que a gente está fazendo agora, né? Uma comunicação oral,
uma comunicação pelas palavras. É claro que eu estou usando aqui um gestual, né? Você está lendo aí a minha linguagem corporal, talvez tenha se incomodado porque o fone fica, né, soltando aqui e tal, né? Então existem algumas coisas aqui da minha linguagem corporal, mas de maneira geral eu estou trabalhando com verbos, com palavras, né? E toda vez que a gente estabelece comunicação usando palavras, a gente aprende que a gente está usando linguagem verbal. Não, por exemplo, linguagem palavral. Né? Não, por exemplo, linguagem palavral. Por que linguagem verbal? Por que não linguagem substantival? Por que não, né? Porque o verbo é a palavra. Na verdade, você talvez deva se lembrar, o próprio Evangelho de João, quando apresenta lá, ele diz assim, no princípio era o verbo. Jesus, né, a fala do Evangelho é apresentada a partir do verbo. Tem gente que chama Jesus de o verbo de Deus e tal. O verbo como esse caráter de centralidade. O mundo foi criado na tradição judaico-cristã, na narrativa, né, a partir do verbo, e Deus disse. Né? Então, o verbo ele é exatamente esse organizador. A oração só vai ter sujeito se o verbo quiser. O verbo pode demandar um objeto, pode não demandar, né? E aí você entende a essa altura que eu não estou revisando o verbo, até porque não é exatamente o momento para isso. Mas quando a Maria Dolores diz assim, olha, tens o verbo. O que é ter o verbo? Tens a capacidade de organizar as palavras de fé. Porque todas as palavras existem e estabelecem algum tipo de relação com o verbo. Né? O substantivo estabelece uma relação de quem representa uma personagem que atua no processo do verbo. O advérbio, então assim, as palavras estão trabalhando muito em função das posições abertas pelo verbo. É como se o verbo tivesse ali aquilo que o pessoal chama de em química chama de uma valência, uma capacidade de fazer ligações para alcançar uma certa estabilidade. Uma interferência aqui, né, dos outros papéis sociais, mas é só para dizer para você, senhora, tens o verbo. E o que é tens o verbo? A capacidade de demandar um sujeito ou dispensar um sujeito. Demandar um complemento ou dispensar um complemento. Tens a capacidade de organização e de novas produções. Tens a possibilidade de mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva, né? Mudar a voz. E eu estou usando, claro, essas imagens gramaticais todas para dizer basicamente uma ideia que é: tens o protagonismo. Tens a capacidade de reorganizar. Tens a capacidade de criar novas estruturas. Tens a capacidade de organizar novas frases. É exatamente essa a informação que pode ser compartilhada e que pode ser construída nesse momento. O verbo é seu. O verbo é seu. É um verbo de estado, é um verbo de ação, né? É um verbo no pretérito, no presente, no futuro. É um verbo de certeza, é um verbo de dúvida, é um verbo de um comando que você vai dar. Palavras de fé. Não me espanta que no tema da palestra e no texto motivador para a palestra, a gente vá terminando a conversa falando de verbo. Porque embora as conjunções tenham uma grande importância, mesmo, né? Mas, embora as expressões aí tenham essa grande importância, é o verbo esse elemento de caráter de centralidade. É o verbo quem vai dizer. É o verbo quem vai selecionar. Por exemplo, e é exatamente o convite que nós estamos construindo agora com você. Você precisa de um complemento, de um adjunto, colocar uma intensidade no seu processo, trocar o sujeito, indeterminar o sujeito, sair, por exemplo, de um sujeito indeterminado, fizeram, falaram, disseram, e assumir, por exemplo, uma primeira pessoa de quem diz assim, eu fiz. Você precisa, por exemplo, trocar o tempo verbal da sua existência numa perspectiva de quem se colocou lá atrás. Aí eu vivia, eu fazia, para uma perspectiva nova de quem vive e faz com outra intensidade, de outro modo e de outra maneira. Você tem a condição de trocar o modo verbal, de sair do subjuntivo, né? Do hipotético, né? Se eu fosse, né? Se eu pudesse,
se eu quisesse, se eu morasse, se eu tivesse reencarnado e assumir uma posição indicativa, uma postura indicativa, fiz, faço, sou, estou, tens o verbo. E mais importante que isso, tens a condição de manipular o verbo. Tens a condição de mudar o verbo. Tens a condição de mudar o verbo. Tens o verbo, a voz, a prece. Tens a voz, tens a expressão, tens a comunicação, tens o protagonismo, tens o sagrado, tens a prece. Tens a prece. Ampara, acolhe e perdoa. Qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção do amor de Deus. E a gente lembra de Paulo, quando Paulo diz que absolutamente todas as coisas cooperam e contribuem para o nosso bem. Tudo é bênção. Palavras de fé. Eu vou reler o texto para que a gente vá transformando esse texto na nossa prece. Eu vou reler o texto para que a gente revisite o texto exatamente com essa percepção de quem está fazendo a experiência das palavras de fé. Eu vou reler o texto como uma forma de oração e como uma forma de nós nos lembrarmos das verdades que ele traz e das verdades que ele comunica. Voltemos a Maria Dolores na construção do texto, dizendo assim, como um conselho, né? São conselhos que ela vai fazer. Nunca te deis por inútil. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser se colocar naquela postura física, naquela organização física de quem está em prece, de quem está, penso que vale a pena. Nunca te deis por inútil. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes e vá trazendo essas imagens. As imagens que o poema vai sugerindo para você. Aquilo que é para você uma ação de alto nível. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível. Nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante, por fonte viva de amor. Não és um astro. Não és um astro. No entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romance etinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. O que é para você hoje? Podes assar o pão. O que é para você hoje? Trabalhar a terra. O que é para você hoje? Retirar da cana a doçura do mel. O que essas imagens sugerem para você nos seus acontecimentos de hoje? Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento. Tens o conhecimento. O seu conhecimento, os seus saberes, que tempero tem dado à sua existência? Em que sentido esses conhecimentos estão contribuindo? Em que medida contribuindo para você guiar a sua natureza? Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo. Não esmoreças. Ânimo, coragem. Não esmoreças no mundo. Trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Os teus dotes. O teu tesouro. O verbo, a voz, a prece. Ampara, acalma e perdoa.
se ampare, se acalme, se perdoe. Me amparo, me acalmo, me perdoo. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Permaneçamos nesta bênção do amor de Deus, na confiança de que todas as coisas são para o nosso bem, vivendo estas palavras de fé, de quem se percebe tendo valor, se percebe nutrido instante a instante por essa fonte viva do Criador, entendendo que mesmo não tendo criado a natureza, pode trabalhar a natureza a serviço dos propósitos na consciência da autoimortalidade, da autoconsciência, da própria imortalidade, enxergando que o conhecimento adquirido é tempero que dá sabor à vida e buscando exatamente essa conexão com a ressignificação dessas palavras que sempre nos interpretaram ou lhe interpretaram. Que permaneçamos nesta certeza com estas palavras de fé e que assim seja.